Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo. Para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana. Quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos. Porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios
para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele. Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei. Estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé.
Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou. E em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha, ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus, e eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte, e se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali, e justamente por causa disso não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. A história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse.
Quantas pessoas, minha gente, eu já vi exercendo, vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. É você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. E na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava, nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. É engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou. Agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar, de causar uma morte antecipada. Porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas, elas continuam escondendo cadáveres.
Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem obrigação de ser para o outro uma ilusão. Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Há desejos que não são conciliáveis. O cultivo de alguns exclui naturalmente outros. Isso não deveria ser um problema para nós. Embora sejamos potencialmente capazes de desejar, nem tudo nos cabe, nem tudo nos diz respeito. Eu sei que você experimenta em si uma imensa capacidade de desejar. Não há limites para a sua capacidade de desejar. Isso é uma riqueza, mas pode ser também uma sombra. Porque quando nós desejamos demais e muitas coisas ao mesmo tempo, nós corremos o risco de não ter o foco naquilo que precisa ser o nosso investimento daquele tempo. Um exemplo simples. Quando nós estamos na universidade, nós continuamos desejando as festas, as viagens, mas esses desejos não são perfeitamente conciliáveis com a dedicação que a universidade exige. Então, naquele momento, você abre mão de alguns desejos, de algumas viagens, até mesmo de alguns relacionamentos. Eu já vi muitas pessoas não deslancharem na carreira, fazerem porcamente, com perdão da palavra, uma universidade, porque estiveram emocionalmente fragilizadas o tempo todo durante o processo por causa de um relacionamento autodestrutivo. Na verdade, no período da universidade, a gente precisa focar na carreira, nos estudos, para que você seja uma boa profissional, um bom profissional na sua área. Mas a gente sabe que, às vezes, um relacionamento emocional pode se tornar um obstáculo para os estudos, porque fica sempre tão perturbado emocionalmente, o relacionamento traz tantos conflitos que sobra pouca energia para a dedicação à universidade. É o que eu sempre falo, toda vez que eu vejo um adolescente começar a namorar muito cedo, eu sempre me pergunto para mim, nem é uma regra para o outro não, será que eu faria essa escolha de tão cedo, no momento em que eu preciso me dedicar aos estudos, eu ficar perdendo energia, me dedicando a um relacionamento que naturalmente é conturbado por causa da idade, por causa das transições, das crises normativas, enfim, cada um faz a sua escolha. Eu percebi que em alguns momentos eu não podia conciliar os meus desejos. Ou eu focava em um e me dedicava a ele, ou eu me perdia em muitos e não me dedicava a nenhum deles. Preste atenção em si. Como é que você tem se dedicado aos seus desejos? Eles têm favorecido o seu crescimento? Você tem sabido diferenciar? Você tem sabido discernir qual o tempo que deve dedicar a cada um deles? Tem tido coragem de dizer: esse desejo não é conciliável com a minha vida neste momento? Ou ainda não foi capaz de fazer dessas rupturas? Não perca tempo. Quanto mais cedo você identifica o desejo que precisa sobreviver e o desejo que pode esperar, muito mais cedo você inicia um processo de realização humana que mais tarde você vai agradecer. Deficiente é aquele que não consegue modificar a sua vida, aceitando as imposições das outras pessoas e da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono de seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego
é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir os seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás das máscaras da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é aquele que não consegue ser doce. Anão é aquele que não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável. Porque miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. É interessante que nós humanos, nós nascemos inacabados. De todos os seres vivos, nós somos os que nascemos mais incompletos. O nosso processo é lento. Você nasce e não é capaz de ficar em pé. Diferente de um animal, de um cavalo, por exemplo. O filhote já nasce com muito mais autonomia do que o ser humano. Um filhote de boi, por exemplo, um boizinho, um bezerrinho no pasto, ele tem muito mais autonomia enquanto ser vivo do que nós quando nascemos. Nós carecemos o tempo todo do cuidado das pessoas que nos amam. Nós necessitamos o tempo todo de cuidados básicos para a nossa sobrevivência, porque senão a gente morre. É nesse processo que nós começamos a experimentar dentro de nós as deficiências. São as deficiências que nos mostram e que nos expõem como frágeis, como humanos. Mas as deficiências verdadeiras não são essas. São outras que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, ou até mesmo valores que a gente vai deixando de adquirir, que vão criando lacunas dentro de nós. E o poeta fala de maneira tão bonita, né? Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de ajuda. Eu já encontrei muita gente com deficiências físicas, mas com deficiências físicas que não foram capazes de atingir a sua alma. São pessoas que estão vivas, que estão dando um testemunho maravilhoso de vida ali, presos numa cadeira de roda ou até mesmo numa cama. Do contrário, em outras situações contrárias, a gente descobre pessoas em seu estado de saúde com inúmeras deficiências na alma. É a vida e seus contrários. E a gente o tempo todo precisando passar pela experiência de descobrir onde é que estão as nossas deficiências. Eu me recordo que uma vez o Padre Léo testemunhou de maneira muito bonita, assim, num encontro que a gente estava participando com ele em Brusque. Ele estava contando uma história de uma moça deficiente que ele encontrou. Ela tinha defeitos em todo o corpo. Muitos defeitos. E no momento de oração, de agradecimento, diz que ela rezou assim: eu queria agradecer a Deus porque os meus maiores defeitos eu não posso esconder. Os meus maiores defeitos estão todos à mostra. Um jeito interessante, né, de lidar com a deficiência. Um jeito interessante de lidar com a desarmonia do corpo, buscando a harmonia interior. Buscando esta que verdadeiramente faz diferença no mundo. A harmonia interior, esta arquitetura da alma. Padre Fábio, sou muito ansiosa, não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu vejo as tarefas de casa para fazer e começo a fazer uma e não termino. Já começo outra, chega ao final do dia e estou acabada e com a casa toda bagunçada.
sou aposentada, fico o tempo todo em casa e vejo muitos defeitos nas coisas, na casa, o tempo todo. Rezo o texto de cura e libertação, voltei na missa e estou procurando o caminho, um caminho para seguir, mas tem hora que me bate um desânimo muito grande. Procuro fazer as coisas para que Deus não fique triste comigo. Como gerir a questão do tempo e do desânimo? Duas questões muito ligadas, né? A organização do tempo e a dinâmica para poder fazer esse tempo dar certo. Eu sempre digo assim, Marlene, Rosa Marlene, que na nossa vida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter que ir entrando na dinâmica das novas fases, né? Se você está aposentada, é natural que você tenha muito tempo disponível e corra o risco de não saber ocupar esse tempo. Por quê? Porque quando a pessoa perde as atividades que tinha, ela corre o risco de não saber mais organizar-se a partir dessa nova fase da vida. Então precisa ter muita sabedoria. E essa sabedoria, ela vem justamente com o exercício. Não tem como você ler um livro para organizar o tempo. Você precisa ver o seu dia, olhar para ele, o que é importante você fazer e você estabelecer metas. Aliás, isso é muito importante para todo idoso. Sempre falo isso para minha mãe. Tenha rotina, dona Ana, porque senão a cabeça vai ficando ruim. Guarde o remédio sempre no mesmo lugar. Procure ter a disciplina de fazer as coisas sempre na mesma hora, porque aquilo vai ser incorporado à dinâmica do dia e à dinâmica dessa nova fase da vida, em que você não tem tantas atribuições mais, mas muitas vezes não consegue aproveitar o tempo. Então, veja bem, quando eu não sei administrar o meu tempo, eu corro o risco de chegar ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Meu Deus, eu poderia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, eu poderia... Está vendo como uma coisa está ligada, diretamente ligada com a outra? Então, muitas vezes a exigência de olhar e só ver o defeito está diretamente ligada à incapacidade de tomar iniciativa e de resolver as situações. Então, faça um exercício muito simples, dona Rosa, todos os dias. Estabeleça suas metas. Então, até a hora da manhã, eu quero deixar esse canto da minha casa limpo. E dedique-se àquilo. Não desperdice forças. Vai lá, vai organizando. E tem outra coisa. Não precisa ficar estressada porque não conseguiu fazer tudo, né? Para isso a senhora tem todo o tempo do mundo, já que a senhora não tem mais atividades, já não tem mais compromissos fora. Então, estabeleça as metas, mas também saiba conviver com o momento em que essas metas não foram totalmente cumpridas, sem que isso cause uma ansiedade para a senhora. É interessante, né, como quanto mais a vida vai ficando corrida, maior é a nossa dificuldade de lidar com o tempo. Quanto mais a gente avança nessa correria louca que a gente vive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, maior é a insatisfação com os resultados. E isso é natural. Porque a gente corre o risco de viver o momento presente com tanta ansiedade que nós não o qualificamos. Então eu fico posicionado no presente, mas com a cabeça no futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou então, eu deixei de fazer aquilo passado, né? A articulação dos 3 tempos. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E, consequentemente, porque estou dividido entre passado e futuro, eu perco a dinâmica do momento presente. E a sabedoria nos ensina que o único tempo que existe é o presente. Mas, infelizmente, nós nos perdemos nesses tempos imaginários. Em um que é memória, porque o passado é uma memória em nós, e no outro porque é uma perspectiva. Então, quando o ser humano não sabe posicionar-se entre memória e perspectivas, ele perde o bonde da história. E muitas vezes, às vezes eu estou aqui, ora, para fazer isso que eu preciso. Mas a minha cabeça está tão povoada de memórias e perspectivas, isso é, passado e presente, que eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. E isso, minha gente, é uma característica nossa. É uma característica do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, que está mergulhado num mundo absolutamente rápido, com muitas informações, com muitos atrativos, com muitos estímulos,
É muito difícil. Às vezes até o descanso. Por que muitas vezes nós não dormimos bem? Porque nós estamos cheios de memórias e cheios de perspectivas. Quando a gente deita na cama, a gente tem a dificuldade de viver o momento presente, que é o descanso. Então a gente tem a dificuldade de quebrar o poder da memória e o poder das perspectivas. A gente não consegue mergulhar no momento presente e aí a gente não consegue descansar. Quantas vezes? Eu não estou falando isso porque eu li nos livros não, viu minha gente? E nem porque estou livre disso. Eu já cheguei à conclusão de que de madrugada eu tenho só 10% da minha inteligência. Se eu contar para vocês as coisas bobas que me preocupam de madrugada, quando de vez em quando eu acordo, que depois quando eu reflito sobre aquilo, meio-dia, 1 hora da tarde, eu tenho vergonha. Agora eu não sei por quê. O meu mecanismo é esse. Acordo no meio da noite e fico pensando tanta coisa boba, tantos absurdos, sabe? Que eu fico preocupado com coisas tão idiotas. O que é isso? Eu estou perdendo a oportunidade de, na hora, fazer o que eu tenho que fazer. Dormir. Né? Não, fico lá com a cabeça cheia. E isso está diretamente ligado ao estilo de vida da gente. Então nós precisamos, muitas vezes, desligar as tecnologias. A gente precisa dar um pouco mais de tempo para o descanso da gente. Vai entrar no quarto, não precisa ficar ligando essa televisão toda hora. Conviva um pouco mais com o silêncio. Antes de dormir, pegue um livro. O livro vai dando sono. O livro é uma terapia para poder te descansar, te distrair um pouco, te desligar daquele contexto pesado que às vezes você passou o dia inteiro. Você entra na história daquele livro, é como se você pudesse fazer uma purificação de tudo aquilo que está pesando sobre você. Oração é isso. A oração é o momento em que nós vamos fazer uma purificação de tudo aquilo que nos intoxicou ao longo do dia. Eu não posso dormir com as toxinas do dia, com as palavras que me feriram, com as coisas ruins que eu ouvi, com tudo aquilo que foi aborrecimento, que não é pouco. A vida da gente tem muitos aborrecimentos o tempo todo. E aí a gente vai descobrindo que se a gente se exercita nessas técnicas disciplinares, e a oração é também uma técnica disciplinar, nós vamos aprendendo a colocar os tempos nos seus devidos lugares. Uma coisa é certa. Quem insiste em trazer para o presente o passado e o futuro e ficar mergulhado nessa mistura vai ter muita dificuldade de articular com qualidade a própria vida. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez, de partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de direção espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade. E olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo,
O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai. Ou dar esse abraço no irmão que você precisa. Ou até mesmo lhe motivar, né? A pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez.
Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar, a palavra que edifica, a palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes, naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar. Você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios. Não é fazer uma coisa nova. É você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida. Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação.
Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. E eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida, para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito, muito, muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras. A gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço.
Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes, não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar. Impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né?
Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Que ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Ah, eu para amar você, você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece.
Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece.